Che Guevara nasceu em 14 de junho de 1928, em Rosário, Argentina. Ele foi um dos maiores líderes marxistas de maior destaque na América Latina. Em 1959, ele participou com Fidel Castro na revolução que derrubou o governo de Fulgênio Batista em Cuba. Com a formação do novo governo, Che Guevara atuou em 2 cargos: como ministro da Indústria, comandante do Exército cubano e presidente do Banco Nacional. E em 1965, ele iniciou várias frentes internacionais contra o capitalismo. Na Bolívia, em 1967, Che Guevara, em um combate contra as tropas do governo, foi morto. O dia da sua captura, 8 de outubro, tornou-se símbolo para muitos guerrilheiros contra a expansão capitalista. Fidel Castro ficou marcado na história como uma das maiores personalidades mais importantes de seu país e do mundo no século XX. Formado em Direito, Castro era adepto de ideias revolucionárias, e elas fizeram lutar pela derrubada da ditadura de Fulgênio Batista. Em 1959, tornou-se o primeiro-ministro de Cuba e assumiu a presidência em 1976, permanecendo nessa função até o ano de 2008, quando problemas de saúde forçaram o seu afastamento da política. Foi elogiado por desenvolver um ótimo sistema educacional e de saúde, mas criticado por implantar uma ditadura em seu país. Faleceu em 2016, aos 90 anos. Fidel Castro foi o grande líder da Revolução Cubana e conduziu este processo de 1953 a 59, tornando-se depois o governador de Cuba. 2 anos depois, Fidel Castro e diversos outros presos políticos foram libertados pelo governo de Fulgêncio Batista. Fidel e um grupo de seguidores exilaram-se no México e lá organizaram um novo movimento para derrubar a ditadura Cuba. Durante esse período no México, Fidel conheceu Ernesto Che Guevara, revolucionário argentino, que resolveu aderir à luta dos cubanos. No México, Fidel Castro e seus seguidores criaram o movimento 26 de julho, em homenagem ao ataque realizado contra o quartel Moncada em 1953. Uma vez que o movimento revolucionário de Fidel reorganizou-se no México, foram realizados preparativos para que retornassem a Cuba. Os revolucionários cubanos retornaram a Cuba em um iate, mas foram recebidos pelo exército cubano com um duro ataque. Derrotados nesse ataque, esconderam-se na região de Sierra Maestra e de lá novamente foram reorganizar a guerrilha com o objetivo de derrubar Fulgêncio Batista. Entre 1956 e 1959, os revolucionários cubanos lutaram contra os exércitos de Fulgênio Batista. Pouco a pouco foram impondo derrotas ao governo e conquistando o apoio de toda a população rural quanto da população urbana. A derrota de Fulgêncio, no entanto, foi súbita, uma vez que só em 1958 os guerrilheiros conseguiram conquistar uma cidade de mais de 1.000 habitantes. A queda de Fulgêncio Batista aconteceu oficialmente em 1º de janeiro de 1959, quando ele fugiu de Cuba. De o desastre do governo e a atuação dos guerrilheiros cubanos foram os grandes responsáveis pela queda de Batista. A data que marca a vitória dos guerrilheiros é 1º de janeiro de 1959, dia em que Fulgêncio Batista fugiu. Fidel Castro, o grande líder dessa revolução, chegou em Havana no dia 8 de janeiro. O novo governo estabeleceu Manuel Urrutia na presidência de maneira provisória e Fidel Castro como primeiro-ministro. A partir de 1959, começaram a ser implantadas diversas reformas no país. As mudanças promovidas no campo de economia desagradaram profundamente aos Estados Unidos e causaram rompimento das relações entre Cuba e os americanos. O novo governo cubano tentou diversificar a economia do país para reduzir a dependência do açúcar e também promover certa industrialização. Ambas fracassaram. Além disso, o governo cubano promoveu a reforma agrária e nacionalizou a exploração dos recursos e as empresas instaladas no país. Com essas ações, os Estados Unidos opuseram-se abertamente contra o governo cubano e passaram a organizar medidas para sabotar Cuba. Uma das ações mais conhecidas organizadas pelos americanos foi o ataque conduzido em 1961, a invasão da Baía dos Porcos.
Nessa ocasião, dissidentes cubanos financiados pela CIA tentaram invadir o país. A oposição dos Estados Unidos das medidas tomadas por Cuba é compreendida melhor dentro do contexto da Guerra Fria, conflito político e ideológico que dividiu o mundo em dois blocos. Orientação capitalista liberado pelos Estados Unidos e outro pela orientação socialista liberada pela União Soviética. Medidas tomadas por Cuba desagradavam aos Estados Unidos e, por isso, os revolucionários cubanos começaram a ser acusados de serem comunistas. Apesar da negatividade de Fidel Castro de ser ideologicamente aliado ao comunismo, as ações dos Estados Unidos contra Cuba pavimentaram o caminho que levou a ilha caribenha a associar-se com uma União Soviética, a grande inimiga dos americanos. Em janeiro de 1961, os Estados Unidos formalmente romperam relações diplomáticas com Cuba. No entanto, tudo empurrava o movimento fidelista na direção do comunismo, desde a ideologia social revolucionária até o anticomunismo apaixonado dos Estados Unidos. Na década de 1950, do senador McCarthy, que automaticamente inclinava os rebeldes latinos anti-imperialistas a olhar Marx com mais bom Guerra Fria global fez o resto. Se o novo regime antagonizasse os Estados Unidos, o que era quase certo que faria, continuar ameaçando os investimentos americanos, podia contar com os quase certos de garantia e apoio do maior antagonista dos Estados Unidos. A Revolução Cubana foi um evento que teve impacto não apenas para Cuba, mas em toda a América Latina. Em 1959, o mundo vivia em Guerra Fria, período em que os Estados Unidos e a União Soviética buscavam ampliar suas zonas de influência. Quando Fidel Castro anunciou que o novo governo cubano estaria alinhado com os soviéticos, acendeu o sinal vermelho na Casa Branca e mostrou que o perigo comunista estava bem perto do solo norte-americano. Logo após o ocorrido em Cuba, o governo dos Estados Unidos voltou suas atenções para a América Latina, evitando que outros países seguissem o mesmo caminho da ilha caribenha.